Fala aí galera do YouTube, beleza? Eu tô aqui hoje pra tentar sanar a dúvida de alguns colegas aí de um vídeo que eu fiz faz tempo, que é aquele gerador K2, né? Que eu tava tentando fazer gerador e tal, pra rodar junto com o Bedini, e o pessoal ficou em dúvida sobre como eram as bobinas gerador. Até me perguntaram esses dias aí, e eu achei que eu tinha desmontado minhas bobinas, mas eu achei. Então eu resolvi fazer um vídeo curtinho só para falar sobre elas, certo? Para explicar, né? Caso alguém queira replicar, tentar fazer. O que acontece aqui é o seguinte: eu fiz algumas bobinas, como as bobinas do Bedini, por exemplo, e também essas. E como bobina geradora, isso aqui é muito mais eficiente do que a bobina do motor Bedini, que é aquela outra, né? Então, para quem quiser tentar e para sanar a dúvida dos colegas lá, como que eu fiz isso? Alguns pediram para eu tirar a fita isolante. Aqui, ó, eu tenho as lâminas de um transformador, certo? O transformador ele é feito de duas peças, né? Esses comuns aí. Essa daqui que é em formato de letra E, né? Ó, certo? E a outra que iria aqui fechando, para formar aquele quadrado do transformador, que a gente chama de letra I. Formar peça I e a peça, essa aqui é a peça E, certo? Então, como é que eu fiz? Eu desmontei, tirei lâmina por lâmina e cada transformador eu pego só as peças e consigo dividir no meio. Fiz duas. Aqui era um transformador, essas duas, ó, essas lâminas aqui, ó, mais essas dava um transformador, certo? E aí essas aqui mais essas aqui essas outras eu cortei, fiquei só com o miolo para testar a diferença. Mas essas e essas eram um outro transformador. Eu vou mostrar melhor como que é a peça aí. Tá aqui, ó. Cada lâmina do transformador. Deu um trabalho para desmontar. Elas são coladas, eu acho. Ou pelo menos coladas por fora, né? Então tá aqui, por isso que se chama peça aí. Então eu peguei e ajuntei todas elas, certo? Esse aqui, ó, essa peça de plástico que vai também encaixada lá dentro para enrolar o fio. Também era uma peça maior, o dobro aqui do tamanho. Era essa e essa assim, ó. Certo? Então eu cortei, usei metade dos metais e usei metade da peça. Aí eu enrolo o fio aqui em volta. E daí eu encaixo as lâminas todinhas aqui depois, certo? E é isso que acontece aqui, que é igual tá esse pequenininho, ó. Tá vendo? Eu abri, aí eu encaixei de volta, enrolei todo o fio em série, como eu falei lá no vídeo, 1.300 voltas de fio, aí eu encaixei aqui dentro. Aí eu protejo com fita isolante, por quê? Porque tem o fiozinho aqui que é fininho, né? Ó, é o final do enrolamento, então eu tenho que prender para não quebrar esse fiozinho. Aí eu prendo com fita e é isso que aconteceu aqui e aqui, certo? Então tá aí as peças. Aí eu vou encaixar todas elas dentro de novo. Primeiro eu enrolo aqui, depois eu encaixo essas peças e aí essa estrutura de metal aqui em volta da bobina, ó, tanto no meio como por fora, acredito eu que é responsável por ela gerar melhor do que a bobina comum, certo? Então, como eu falei nos vídeos, lá no gerador K2 tem 1.300 voltas aqui de fio fininho, fio 31. Aí o que que eu fiz lá? Como eu tinha 4 dessas, eu ligava. Quebrei, acabei de quebrar um fiozinho aqui, ó. Vou ter que soldar. Então o que que eu fazia? Eu ligava ó, aqui é o começo dela, eu colocava sempre o fio preto no começo, o fio amarelo no final. Aí eu pegava e eu enrolava outra exatamente igual, no mesmo sentido, senão não dá certo. Aí eu ligava o final de uma com o começo da outra, certo? Aí eu tinha duas em série, aí eu ligava essa ponta, o final de um e o começo do outro, na ponte retificadora para retificar e transformar em corrente contínua. Como eu tinha quatro, eu fazia, ligava duas em série, como eu falei agora, e as outras duas, que era essa e essa que eu desmontei, ligava em série também, certo? Aí depois ligava elas em paralelo, o final dessa com o final dessas duas, o final dessas duas com o final dessas duas e o começo dessas duas com o começo dessas. Foi isso que eu fiz lá na ligação, certo? Já essa outra pequenininha aqui, ó, ela
me dá acho que 5 volts, 6 ou 7, com esse fio pique fininho aqui. Aí um detalhe que eu queria falar é o seguinte, vamos supor que essa bobina aqui me dê 6 volts, ou 10. Eu consigo fazer um duplicador de voltagem, e em vez dela ter 10, ela passa a ter 20, na forma de eu retificar isso aqui. Se você quiser saber como fazer isso, aliás, é muito interessante o projeto, chama duplicador de voltagem. Dá para você duplicar a saída de um transformador e dá para você duplicar a saída de um gerador, certo? Aqui dentro desse meu aparelho que eu fiz, tem uma fonte de 10 volts, só que eu pus um duplicador nela, então agora ela me oferece 25 volts. Então, aqui dentro tem um duplicador de voltagem para transformar uma fonte de 10 volts em uma fonte de 20 volts. Está dando 25, mas ela baixa para 20. E também tem um regulador de voltagem, como dá para você ver aqui, ó. Eu ajusto aqui, muito legal esse projeto. Eu ajusto aqui e ele aumenta ou diminui a tensão. Aí aqui, ó, dá para ver o Bedini rodando, por exemplo, com 10 volts. E aumenta, ó, 16, ó, e aí vai, ó. Então é muito legal para você estudar esse projeto. São 2 projetos, um de regulador de voltagem para controlar de 0 a 20 volts e um para duplicar a voltagem, como eu falei aqui. Esses 2 projetos, se você se interessa, é coisa simples, é coisa de iniciante, porque o pessoal mais experiente já sabe. Tá no meu canal Eletrônica de Brinquedo. Eu pus os 2 projetos lá, o regulador de voltagem e o duplicador de voltagem. Se você tiver interesse, se inscreve lá no outro canal, que é um canal com projetinhos simples, básicos, que é o que eu estou usando para eu aprender e para compartilhar com a galera. Então, se você tiver interesse, gostar de eletrônica, mas ainda não sabe, está aprendendo, ou quer fazer um duplicador de voltagem, ou um regulador de voltagem para controlar com o potenciômetro a voltagem, você vai lá no meu canal, vou deixar o link na descrição desse vídeo, e aí você vai ver como é fácil de fazer, valeu? Espero que esse vídeo tenha esclarecido a dúvida aqui. Se você fizer teste, filma aí, põe no YouTube, vamos compartilhar as experiências que você fez, vamos pôr aí para a galera estudar, e um abraço aí para toda a galera que tá estudando, que está fazendo projetos muito legais, e logo acho que vai ter novidades aí para passar para a galera. Valeu? Abraço, até mais. Tchau.